senhoras e senhores, cheguei a Paulinho Boa Pessoa, pode me chamar de amigo. Mais uma história que eu garanto para você que é das melhores do YouTube, simplesmente porque eu as recebo de um público espetacular. Cada canal tem um público que merece, e o nosso tem o privilégio de ter gente da sua estirpe escrevendo, mandando as histórias, participando do nosso canal. É uma história mais bonita do que a outra. Essa, por exemplo, hoje é simplesmente espetacular. É uma carta que eu considero exemplar, especialmente para quem tem filhos, né? E quantos estão me acompanhando agora que estão aí dizendo: Paulinho, puxa, aqui em casa eu tenho 2, 3, 1, 4, 5 e de repente filhos em formação. Então eu digo que essa história trará muita informação para quem tem filhos em formação de caráter e de persona. Você vai amar a história. Já vou começar. Antes, um convite. Queria que você fosse visitar o nosso canal dos Mistérios. Eu publiquei uma história lá. Foi ontem, mas você pode acompanhar lá hoje. É uma história de um homem que foi recusado no inferno. Você já pensou? Uma pessoa que possa ser recusada pelo diabo? Será que existe? Bem, a mulher que nos escreveu, a dona Sebastiana Gonzaga, ela garante que sim, porque ela conheceu o Afrânio. E de acordo com ela, seu Afrânio foi recusado no inferno. Paulinho, mas aonde encontra essa história? Canal dos Mistérios. Você põe assim no YouTube, ó. Paulinho Boa Pessoa, canal A Verdade de Cada Um. Basta. Paulinho Boa Pessoa, A Verdade de Cada Um. E você vai parar no canal dos Mistérios. E aproveita e ouve, além desta, tantas outras histórias por lá. Mais um pedido especial. Seja membro do nosso canal. É claro que é importante. Eu quero chegar a uma centena agora de membros aqui no canal. Estamos lá pela metade, tá? Eu quero chegar a 100 membros aqui no canal. Depois a gente vai galgando outros degraus. Perfeito? Seja membro. Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história fantástica de hoje aqui do canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E aí você? Você que está na minha sintonia, você que está ouvindo essa história, você concorda com essa frase? Vou repeti-la, embora ela seja muito conhecida, mas eu vou repeti-la porque eu sei que você deve estar pensando no assunto agora e a repetição talvez te ajude a pensar melhor. Diga-me com quem tu andas, que lhe direi quem tu és. Verdade ou mentira? Vamos fazer o seguinte? Ouça primeiro a história. Depois a gente discute esse assunto. Querido Paulinho Boa Pessoa, coração apertado, é com ele que eu começo a escrever, porque se eu pudesse apertar o botãozinho da máquina do tempo e voltar, eu teria feito tudo para o meu filho enxergar o que eu via e ele não via. O mundo não é feito só de gente boa, Wilson. Wilson! Wilson! Para com essa ingenuidade, meu filho. O mundo não é feito só de gente boa. Sempre o Wilson foi um menino de alma boa, pura.
desses que acreditam em tudo e em todos. Desde pequeno, bastava alguém sorrir para ele. O pessoal dizia para mim: olha, senhora, cuidado, porque tem gente que sequestra criança e o seu menino é muito dado. Alguma mãe já ouviu isso? Porque tem criança que quando vê alguém sorrir para ela, lá abre um berreiro. Abre um berreiro, não é? Abre um berreiro, não quer saber. Então, essa criança, para um determinado tipo de mãe, é a correta. Quer dizer, estranhou, não quer saber, não sorria não. Não sorria não, que você não é do meu time, eu não te conheço. Mas o Wilson, ele era o contrário. O meu filho, o Wilson, ele era o contrário. Quando alguém sorria para ele, ele já abria o sorrisinho, ele estendia a mãozinha, sabe? Ele queria ir junto. A senhora toma cuidado com esse menino, porque ele é muito dado, é uma expressão usada. Ele é muito dado. E aí uma pessoa, se for maldosa, leva, hein? Leva, hein? Leva. Alguém pode levar. Desde pequeno ele era assim. Coração bom demais por um mundo onde a gente vive. Eu falava com o Dorival, meu marido: ô Dori, esse amor que eu tenho pelo Wilson tá me fazendo ficar preocupada, porque ele é muito dado e ele vai quebrar a cara, eu tenho medo. Ele vai sofrer. Eu não sei se foi essa minha crença, sei lá. Talvez eu não tivesse dito isso nunca. Ele acredita até em promessa de político. E o Dorival, sério como sempre, respondia: Augusta, ele precisa aprender a desconfiar um pouco. O mundo não tem dó de bobo. Mas o Wilson nunca aprendeu a desconfiar. Não. Ele nunca aprendeu a desconfiar. Ele ria fácil, ele acreditava em conversa fiada, ele fazia favor para todo mundo, ele achava que ser homem era o bastante para receber bondade de volta. Quando ele era pequeno, tinha uns 10 anos, teve um dia que ele chegou em casa com o tênis cheio de lama e eu perguntei: o que aconteceu, Wilson? E ele disse todo animado: mamãe, o Toninho falou que dava para atravessar o brejo pulando os tocos, mas aí eu caí do toco. Eu olhei para ele assim, ele todo sujo, e eu cheio de preocupação e raiva misturada, e respondi: mas Wilson, você não pensou que você podia cair desse toco? Ele deu um sorrisinho bobo e respondeu: eu pensei, mãe, mas o Toninho disse que dava certo. E aquela resposta ficou guardada em mim. O Toninho falou que dava certo. Aí usei aquela frase repetida 1 trilhão de vezes. Quer dizer que se alguém falar pra você: pula nesse abismo que não acontece nada, você vai e pula. Foi ali que eu percebi que o meu menino, ele ia muito pela cabeça dos outros. Mas sempre foi assim. E como é que eu ia dar um breque nisso? E esse jeito parecia só uma inocência de criança. Mas um dia eu sabia também que aquilo poderia custar caro demais. Wilson cresceu, mas a alma do menino ficou. Com 18 anos, ele ainda acreditava que todo mundo era do bem, que ninguém fazia maldade de propósito, que as amizades eram coisas sagradas. E por mais que eu e Dorival, meu marido, falássemos, ele sempre dizia: mãe, eles são gente boa demais. E eu respondia: gente boa demais às vezes esconde... Gente boa demais às vezes esconde a sua real intenção, meu filho. Dorival mais duro, um homem calado, mas de palavra firme. Vai dando uma de besta aí, vai ficando de boca aberta. Você nem sabe que o pessoal enfia na tua boca. Você ainda acredita em fecha os olhos, abre a boca? Você ainda acredita nisso, Wilson? Fecha os olhos, abre a boca. Wilson é o contrário, fecha a boca e abre os olhos, Wilson. Trabalhava duro meu marido, desde 15 anos, a mão calejada e olhar sério.
Ele tentava conversar com o Wilson, mas o menino achava que o pai era implicante com tudo. Pai, o senhor não gosta de ninguém também, pai? Todo mundo que eu falo pro senhor não presta? O senhor nem conhece a pessoa direito e já fala, esse não presta, Wilson. Eu conheço o tipo, Wilson, o tipo ruim, a gente conhece de longe. Eu tenho um aviso aqui comigo, eu sei lá o que é. Eu ficava no meio dos dois tentando apaziguar. Porque o pai era muito crítico em relação, realmente muito crítico em relação às pessoas e o filho. Mas no fundo o Dorival tinha razão. Sabe, se fosse para escolher a persona do Wilson, eu teria escolhido que ele ficasse com a persona do pai. Porque ele se deixava levar por qualquer um. Bastava alguém dizer, abra a boca e feche os olhos, Wilson. Ele achava, vão colocar um bombom na minha boca, vão colocar uma bala deliciosa na minha boca, vão colocar um suspiro com um merenguezinho, aquele suspiro do merengue com chantilly. Abra a boca e feche os olhos, Wilson. E às vezes as pessoas colocam veneno, né? Veneno é para matar às vezes. Não é só para rir, não. Às vezes poderia colocar meleca de nariz, é para rir. Meleca de nariz é para rir. Brincadeira de péssimo gosto, sem dúvida. Aliás, péssimo gosto literal. Meleca de nariz. Mas tem gente que é pior. Não é só pro riso. É para matar. Veneno. O Wilson nunca foi de se impor. Ele parecia ter medo de desagradar. Uma dificuldade para dizer que não. Tá bom, eu vou. Onde você vai, Wilson? O Luizinho tá pintando a casa do pai dele, da mãe dele, e tá precisando de uma ajuda. Eu tô indo. Wilson, você acabou de tomar banho, você tá saindo agora. Você tem o teu curso pra ir. Ah, mãe, eu tô adiantada no curso, dá pra eu ajudar o Luizinho. Eu vou numa boa. Eu via nos olhos dele a necessidade de pertencer. E isso me doía demais, sabe? Era como ver um passarinho querendo agradar o gato. Já viu o passarinho levar comidinha pro gato? Uma hora não dá certo. Uma hora não dá certo, o gato tá lá. A gente morava num bairro simples desses onde todo mundo se conhece. As casas grudadas, o povo se cumprimentava na calçada, as fofocas corriam rápido, mais do que a notícia em rádio. Wilson era querido, os vizinhos diziam que ele era prestativo, que ajudava com as compras, que consertava a bicicleta das crianças, que levava recado para os vizinhos, que ajudava alguém a pintar a casa. Ajudava mesmo. Literalmente, ajudava a pessoa a fazer uma instalação elétrica, ajudava mesmo. Mas também diziam em tom de aviso, Augusta, cuidado, viu, o Wilson tá andando aí. Sabe o Marcelo? Sei. Então, o Marcelo é aquele povo lá. Dá um toque nele. Eu respondia tentando não demonstrar medo. Eu sei. Eu estou conversando com ele. Eu estou orientando, mas por dentro eu já senti um aperto que só a mãe sente quando o coração começa a avisar antes da cabeça entender. Marcelo não era flor que se cheirava. Wilson. Com Marcelo não, Wilson. Mãe, ele pode ser o que for. Mas comigo ele é legal pra caramba, mãe. Comigo ele é legal pra caramba. Eu vou lá na casa, ajudo, eu bato papo com ele, até presente ele já me deu. Até presente ele já me deu, mãe. Numa noite qualquer, eu e Dorival estávamos jantando e Wilson chegou animado, falando que ele ia sair.
Pra onde, Wilson? Perguntei. Um rolê, mãe. Um rolê com os meninos, rapidinho. Que meninos? Aí com os meninos aí. O Dorival cortou olhando por cima dos óculos. Que meninos, Wilson? Fala os nomes. O Dinho, o Léo, o Marcelo. Quando ele falou o Marcelo, os outros também já não eram, entendeu? Mas quando ele falou o Marcelo, Dorival largou o garfo, olhou pra mim e depois pra ele. Já te falei pra você não andar com esse povo, Wilson. Wilson. Ele deu um sorriso amarelo e respondeu: pai, o senhor pega, não pede mais. São gente boa. Gente boa? Gente boa não vive de encrenca, não sai de carro emprestado de madrugada. Quer dizer, falam que o carro é emprestado. Eu nem sei que carro é esse. Wilson suspirou, olhou pra mim e falou: mãe, fala com ele. É só uma voltinha. Eu hesitei e quis dizer não. Mas olhei aquele rosto de menino do meu filho pedindo com os olhos. Eu sabia o quanto ele era gente boa. Ele havia ganhado presente até do Marcelo. O Marcelo tinha dado presente pra ele. Deixa, Dori. É rápido, filho. Volta logo. Volta cedo. Cuidado. Pode deixar, mãe. Prometo. Promessas. Às vezes a gente não percebe o peso delas até que elas se quebrem no meio do caminho. Wilson saiu rindo, boné torto e o coração leve, como quem vai viver mais um momento de felicidade, de talvez irresponsabilidade. E Dorival e eu terminamos o jantar em silêncio. Ele me olhou e falou firme: Augusto, eu já falei pra você, um dia esse menino vai quebrar a cara feio, hein? Vai quebrar a cara feio. E eu respondi baixinho, tentando esconder o medo: Deus não há de permitir. Deus não há de permitir. Ele é gente boa demais. Nosso filho amado. Mas sabe, Deus às vezes permite certas dores para ensinar o que o amor não conseguiu. Wilson sempre foi de fazer amizade fácil. Mas aquele grupo, Marcelo, principalmente o Marcelo, Dinho e Léo, eles eram conhecidos no bairro sim, mas não exatamente pelo que se chama de boa reputação. Marcelo era do tipo que vivia... Primeiro, não trabalhava. Não trabalhava. Enquanto que meu filho se desdobrava, às vezes até em 2 empregos, ele não trabalhava. Mas andava bem vestido, sempre um carro, tinha dinheiro, agradava os amigos, isso eu não posso negar, fazia churrasco, chamava a turma, tem cerveja, tinha mais coisas. Dinho mais calado, tinha fama de esperto demais. E Léo, o Léo também preocupava. Ele tinha um olhar que não... ele era mais assim, valente, sabe? O Léo era aquele que saía meio na proteção do Marcelo. Que foi, tá encarando por quê? Sabe, sempre tem um capanga aí no meio. Isso. O Marcelo era o cabeça pensante e o Léo atarracado, forte. Tá encarando por quê? O que foi, meu irmão? Algum problema? Hã? Se tiver algum problema, fala comigo. Certa tarde, enquanto eu lavava a roupa no tanque, Wilson apareceu com um sorriso de orelha a orelha. Mãe, os meninos estão me chamando pra eu ir no sítio do tio do Léo. Vai ter churrasco lá o fim de semana inteiro. Eu parei o que eu tava fazendo, olhei pra ele. Que tio, Wilson? É o tio do Léo, mãe. Aquele que tem uns carros top. O Dorival, que tava sentado na varanda consertando uma cadeira, levantou o olhar devagar. Que história é essa do tio
Do Léo, carro top? O Wilson respondeu com aquele ar de inocência que não entende o perigo nas entrelinhas. O tio empresta o carro para eles às vezes. Dorival largou a chave de fenda e falou seco: empresta carro para rapaz novo andar por aí? Augusta, tu já viu isso? Eu só balancei a cabeça, sentindo o arrepio subir pelo corpo. Wilson, escuta o teu pai. Esses meninos estão te levando, tenho até medo de falar, pra caminho ruim, filho. Ah, mãe, agora a senhora também junto com o pai? Vocês veem maldade em tudo. E outra coisa, eu não faço nada de errado, mãe, a senhora sabe disso. O Dorival alertou. Wilson bufou, entrou dentro de casa, batendo o chinelo no chão. A porta do quarto dele ele bateu, ele não fechou não, bateu a porta, ouvi resmungos. Pô, ninguém confia em mim, na droga dessa casa. Naquela noite eu fiquei sem sono. O som do vento batendo na janela parecia aviso. Sentei na beira da cama e falei pro Dorival: eu sinto. Vai, deixa eu dormir. Eu sinto que alguma coisa ruim vai acontecer. Para, Augusto. Dorme. Então reza. Tô com medo. Nos dias seguintes, Wilson passava mais tempo fora do que em casa. Dizia que ia jogar bola, mas voltava com cheiro de gasolina e risada de quem tinha se divertido demais para ser só futebol. Uma vez eu encontrei uma chave de carro no bolso da calça do meu filho quando eu fui lavar. E perguntei: Wilson, que chave é essa aqui? Tava até com um chaveiro. Eu me lembro que o chaveiro tinha um T assim, bem grande. Que chave é essa aqui? Ah, é do tio do Léo, mãe. Ele pediu para eu segurar para ele. E desde quando você virou o que? Porta-chaves? Você agora é porta-chaves? Ele deu de ombros, deu risada. Mãe, a senhora é mineira mesmo, mãe. A senhora é mineira mesmo, só desconfia de tudo. Ô, mineira danada. Mineira lascada. Saiu rindo. A chave ficou lá sobre a mesa. Dorival chegou do trabalho mais tarde e eu contei. Ele segurou a chave, girou assim entre os dedos e falou com uma raiva contida: se eu pego esses amigos dele, eu mostro o que é responsabilidade. Calma, homem. Calma. Se fosse uma coisa importante também, a chave não ficaria aqui, né? Jogada assim. E naquele instante eu senti o meu estômago embrulhar, sei lá por quê. Era como se o destino tivesse parado assim no meu estômago. O que estava indigesto não era nada que eu havia comido, era o destino que virou uma bola no meu estômago. Wilson chegou dizendo que ia dar uma volta de carro com os meninos. Dorival estava no quintal limpando o cortador de grama. De carro? Ele perguntou, erguendo o olhar. É, pai. O Léo tá com o carro do tio dele de novo. Dorival se levantou devagar, com aquela calma que precede a tempestade. Escuta bem o que eu vou te falar, Wilson. A voz dele era firme e fria. Se eu souber, se eu sonhar que esse carro que vocês estão dando uma banda aí, eu vi o carro. Carro bonito. Eu não acho que tio de Léo tem um carro desse, não. Mas se eu sonhar que esse carro aí tem encrenca... Que encrenca, pai? Você tá me entendendo? Se eu sonhar que esse carro seja... roubado, eu vou falar baixo aqui por causa dos vizinhos. Roubado. E que você tá se metendo em confusão. Eu mesmo, seu pai, eu
Eu pego você pelo colarinho, levo você no delegado, eu levo você na cadeia. O Wilson deu até um passo para trás assustado. Pai, o senhor tá me chamando de bandido? Não. Eu tô dizendo que você é aquele besta. Wilson, abre a boca e fecha os olhos. É isso. Você sempre foi esse cara bobo. Abre a boca e fecha os olhos. E você nem vê o que as pessoas colocam dentro da sua boca. São meus amigos, pai. Amigo, é? Amigo, Wilson, é quem te livra do erro, não quem te empurra para dentro dele. Wilson era bom. Abaixou a cabeça, eu tentei intervir. Chega, Dorival. O menino entendeu. Mas será que entendeu? Aquele olhar dele perdido dizia que não. Ele continuava sendo o Wilson do abre a boca e fecha os olhos. Wilson não entendia que o perigo nem sempre vem com faca, com arma. Às vezes vem com um sorriso, tapinha nas costas, ou com alguma coisa que te colocam na boca quando você está de olhos fechados. Mais tarde, quando ele saiu de casa, eu fiquei olhando pela janela. Carro preto, estacionado na frente de casa. O som alto, os meninos rindo. Eu só escutava assim, sabe? Lá do meu quarto eu escutava. Eu abria assim a janela, era o carro. O Wilson entrou no carro, acenou pra mim, ele me viu na janela. Eu vi quando ele deu um tchauzinho assim, acenando pra mim, todo alegre e sem imaginar que aquele aceno seria o último que eu veria antes de tudo desmoronar. O carro acelerou e sumiu na curva, levando meu coração junto. Passei a noite em claro. Dorival dormia, mas dormia mal. Virava de um lado para o outro. Eu fazia aquilo que eu sei fazer, rezar, pedindo a Deus para guardar o meu filho, para Nossa Senhora guardar o meu filho. Mas às vezes Deus deixa a gente aprender pelas dores. Quando o telefone tocou, já era de madrugada. O som ecoou pela casa feito um trovão. Era telefone fixo, daqueles que gritam de madrugada. Dorival levantou num pulo e eu fui atrás. Ele atendeu, ficou estático, em silêncio, por longos segundos. O rosto dele empalideceu, os lábios também. Sabe quando o lábio deixa de ficar vermelho? E o meu marido Dorival sempre teve assim, os lábios carnudos e bem vermelhos, mas a cor desapareceu. Perguntei tremendo. Ele olhou para mim com os olhos assustados. Coisa rara de eu ver naquele homem. E disse: é o Wilson. O que tem? É o Wilson o quê? Ele tá preso. Quê? O Wilson tá preso. É preciso aqui que eu crie um parênteses. Olha, eu acho que existem duas frases, horrorosas, terríveis, que uma mãe e que um pai nunca desejam ouvir. A primeira, óbvio: seu filho está morto. Essa é terrível, mas a segunda é: seu filho está preso. Preso? As minhas pernas falharam.
A parede me segurou porque eu encostei. Sabe quando você encosta na parede? E aí eu fui descendo devagar assim. A minha camisola, eu tava dormindo de camisola, a minha camisola foi enrolando no corpo. Conforme eu fui descendo na parede, ela foi enrolando no corpo. Eu avisei esse menino, eu avisei 1000 vezes. Mas agora não adianta mais aviso. Agora não adianta mais. Naquela madrugada eu percebi o que é a impotência. A dor de uma mãe que fez tudo certo o que podia, mas que ainda assim perdeu o controle da história. E no meio das lágrimas, uma voz dentro de mim dizia: não basta ensinar o certo, Augusta. É preciso ensinar a desconfiar também, Augusta. Lembra quando ele era pequenininho? Ia com todo mundo? As outras mães te alertavam: cuidado, Augusta, alguém pode levar esse menino. Alguém pode levar esse menino. Pois levou mesmo. Levou mesmo. Fomos direto para a delegacia. Lembro da rua deserta, das luzes amarelas dos postes, do silêncio pesado dentro do carro, o Dorival dirigindo, apertando o volante, esmurrando o volante como se quisesse quebrá-lo. E eu chorava baixinho, rezando para que tudo fosse um engano. Eu tinha certeza que quando a gente chegasse lá, o delegado ia dizer: esse aqui não fez nada não, esse aqui é inocente, pode levar. Aí a gente ia dar uma bronca nele. Eu imaginava assim. A gente ia dar uma bronca nele. Talvez até mudasse. Mudasse de bairro, de cidade, mudasse. Mas não foi assim não. Não foi assim não. Aquela noite tinha começado como tantas outras, com o Wilson dizendo que ia sair só um pouquinho, mas terminou como o pior de todos os pesadelos que uma mãe e que um pai podem viver. Ele saiu de casa perto de umas 8 horas da noite. Ia dar umas bandas. É assim que a turma fala, né? Ia dar umas bandas. Banda? Que banda? Eu ainda lembro da roupa, camiseta cinza, calça jeans, tênis branco, boné. Mas se eu soubesse o que estava por vir, eu teria segurado ele pela mão, teria laçado ele. Eu teria feito qualquer coisa para evitar. Como sempre, a história era aquela: tio do Léo emprestou o carro. Mano, confia. Disseram a ele. Meu filho confiou. Wilson, abre a boca e fecha os olhos. Vai. Confia, rapaz. Rodaram pelas ruas da cidade, rindo, ouvindo música alta. Wilson sentado no banco de trás, ria das piadas sem imaginar que o carro tinha sido roubado, sim. Carro roubado 2 dias antes. Por volta da meia-noite, o carro passou por uma blitz policial. Um dos rapazes, o Dinho, disse pro Léo: para não, para não, para não, para não, Léo. Mas o Léo, que estava dirigindo, hesitou. E foi nessa hesitação que o destino decidiu agir. Bom, foi até melhor. Porque, sei lá, de repente uma perseguição policial. O farol da viatura acendeu atrás deles e os gritos começaram. Encosta, 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 mão na cabeça, encosta agora. Wilson contou que o coração dele disparou. O que está acontecendo, gente? Ele perguntou. Cala a boca!
Em minutos, os policiais levantaram. Carro roubado. O Wilson disse que quando o policial falou carro roubado, ele mesmo falou: não, senhor, eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Os policiais riram. Quantos anos tem? Vou fazer 19. Ah, que bom. Pelo menos pode ficar no cilindró. Quê? Pelo menos pode ficar no cilindró. Vai ver o sol nascer quadrado. Riso pro policial. Vitória pra polícia. Uma derrota imensa pra mim. Te avisei, Wilson. Era o meu marido falando com ele e eu escutando porque eu só chorava. Eu te avisei, Wilson. Te avisei 1000 vezes para largar esses trastes. Pai, eu não sabia. Eu não sabia que o carro era roubado. Dorival ergueu a voz. E o que você achava que estava fazendo num carro bonito desses? Indo pra missa? O Léo falou que era do tio dele, pai. E você acreditou? Wilson abaixou a cabeça sem força para responder. Eu tentei intervir. Dorival não fala assim com ele agora. Mas ele não me ouviu. Agora? Agora é tarde, Augusta. Tarde, o menino tá preso. Preso, você tá entendendo? Ó a algema na mão dele aí. Você não tá enxergando? Você não tá enxergando, Augusto? Algema na mão do meu filho. Nosso filho é algemado, Augusto. Contratamos um advogado, o delegado explicou assim rapidamente que todos seriam levados para um tal a audiência de custódia. Mesmo ele não tinha antecedentes. Wilson teria que responder furto, roubo. A lei não tem coração, dona Augusta, me disse o advogado. Eu até pensei que a gente tinha contratado um advogado contrário, sabe? Ao invés de a favor. Foi a primeira frase que o advogado falou pra mim. Dona Augusta, a lei não tem coração. E principalmente não tem coração de mãe. Mãe, me perdoa, mãe. Eu gritei de volta. Eu te amo, Wilson, meu filho. E vi quando ele foi... Ele foi arrastado, puxado, empurrado. E aquelas portas fecharam atrás de mim. Que madrugada foi aquela? Que madrugada foi aquela? Passaram-se 3 dias desde aquela ida na delegacia. Dorival tentava ser forte, mas eu via no olhar dele o mesmo medo que me acompanhava. Na sexta-feira o telefone tocou bem cedo, era o advogado. Ô, Dona Augusta. Ô, juiz. Graças a mim, hein? O advogado valoriza. Graças a mim, ao meu esforço, tá? Só entendeu o que eu fiz. O juiz autorizou a liberdade provisória. Seu filho vai responder, mas em casa. Só que ele tem que se apresentar. Eu não sei, parece que toda semana. Graças a Deus. Graças a Deus, doutor. Graças a Deus. Foi a única coisa que eu consegui falar. Para complicar, o carro do meu marido quebrou.
Pegamos um ônibus e fomos atrás do nosso filho. Estávamos com um misto de alívio e vergonha. A vizinhança olhava para nós como quem olha para uma família marcada, mas dentro de mim eu só pensava em ver o meu menino livre. Quando o Wilson saiu, eu o abracei como se quisesse costurar o tempo que a vida rasgou. Ele chorava, eu chorava, e até o Dorival, que sempre foi durão, meu marido, deixou escapar umas lágrimas escondidas que ele afastava com as costas das mãos. Ele ficou pouco tempo, mas estava mais magro, olhar cansado. Mas havia algo diferente ali. Talvez, quem sabe, fosse a maturidade pode chegar rápido assim? Ou só o medo? Mas eu percebi, o Wilson não era mais o mesmo. Mãe, pai, eu nunca mais quero passar por isso. Nunca mais. Desculpa pela dor que eu causei. Tá desculpado, filho. Mas o Dorival não respondeu na hora, ainda estava com raiva. Sabe como é que é? A gente fica com raiva mesmo. Quando ele passou pelo portão, que eu fechei o portãozinho de casa, eu passei, pela primeira vez eu passei o cadeado no portão, eu nunca colocava o cadeado. Eu acho que de tanto ver cadeia, porta de cadeia, a hora que eu passei pelo portão que ele entrou, o meu marido entrou assim com ele, eu fiquei para trás, eu peguei e passei o cadeado, eu nunca tinha fechado aquele portão com cadeado. A casa, enfim, agora tinha meu filho de volta. O Wilson, ele não saía mais, passava horas no quintal sentado num banco de cimento, mexendo em pedaços de madeira entalhado. Falamos lá no trabalho dele, mas a gente tinha certeza que ele ia ser demitido, porque foi preso, o dono da empresa lá é muito rigoroso. Ele falou que ia dar uns dias pro Wilson ficar em casa. Nós pedimos também. Dorival observava de longe, sem falar muito, mas eu via que lá no fundo o coração dele amolecia um pouco a cada dia. Naquela noite sentamos os três para jantar e pela primeira vez em semanas o silêncio não era pesado. Wilson olhou para a gente e falou: pai, mãe, eu sei que vocês estão envergonhados de tudo que aconteceu. Os vizinhos estão falando, né? Eu também tenho vergonha, mas eu aprendi. Eu juro que aprendi, pai. Eu aprendi, mãe, agora que eu entendi sua frase boba, pai. Que frase? Aquela que o senhor sempre falou pra mim. Wilson, abra a boca e feche os olhos. Primeiro a gente tem que abrir os olhos, né, pai? Aprendeu mesmo? Aprendi. Amigo de verdade não te coloca em confusão. Se você quer ser Maria vai com as outras, acabará sempre assim. Aprenda a dizer não, não posso, agora não quero, não, vou fazer outra coisa. Isso significa olhos abertos. E a boca fechada, filho. A boca sempre fechada. O dono da empresa para a qual ele trabalhava compreendeu. Ele voltou a trabalhar na mesma empresa. Eu fiquei muito agradecida pela atitude do seu Walter. Foi muito positivo, era um crédito a mais do nosso filho. Meses depois, ele foi chamado a depor no processo. O juiz, observando que ele não tinha antecedentes e que realmente não sabia da origem do carro, e diante dos depoimentos dos próprios meninos, os meninos de tanto Wilson abre a boca e fecha os olhos e ele fazer isso,
sabiam da ingenuidade dele e tiraram a culpa dele em seus depoimentos. Foi absolvido. Saímos do fórum com o coração leve. Wilson olhou para o céu e falou: eu devia ter escutado vocês. O importante é que você agora escuta, meu filho. Depois daquele dia, ele começou a participar de um grupo na igreja, ajudando adolescentes. Um dia, eu escutei ele falando para um dos meninos: cuidado com quem você chama de amigo. Eu fui preso porque eu fui na dos outros. E as únicas pessoas que ficaram comigo foram meu pai e minha mãe. Naquele momento eu chorei de novo. Mas dessa vez foi de orgulho. Porque o menino simplório que acreditava em tudo e seguia todo mundo, agora era o homem que ensinava os outros a não cometer os mesmos erros. Tempo passou. Aliás, muito tempo passou. Do menino que fez 19 naquele momento. Aliás, no dia do depoimento dele para o juiz, ele estava fazendo aniversário, 19 anos. Daquele momento até hoje, 10 anos mais se passaram. 29. Ele se casou, nos deu uma neta linda, a Tamires. Trabalha como mecânico dos bons que ele é. Ficou a lição. Ele quase perdeu a liberdade por andar com quem não prestava. Ah, bom. É preciso que eu diga. A casinha boa que nós tínhamos, nós vendemos também naquela época e resolvemos mudar de bairro. Tudo que um pai, que uma mãe podem fazer, nós fizemos por ele. Hoje ele trabalha, ajuda a mim, o pai. Mas toda vez que ele passa diante de uma viatura policial, o olhar dele muda. Não é medo. Porque quem deve não teme. Não é medo, é lembrança. Lembrança de que às vezes um simples não pode salvar uma vida inteira. E eu, Augusta, mãe do Wilson, deixo aqui um pedido a todos os jovens que me ouvem. Jovem, garoto, garota, pense por você, tá? Pense por si mesmo. Se você não concorda com o que a tua amiga vai fazer, se você não concorda com o teu amigo vai fazer, ou ainda que, e aí é pior, se você não souber o que ele está fazendo, mas você desconfia que é alguma coisa errada, não participe, não faça, diga não. Ninguém te obriga. Ninguém te obriga. Evite sofrimento para você, para sua mãe, para o seu pai, mas principalmente evite sofrimento para você. Porque no fim das contas, o mundo é cheio de caminhos, mas só um pertence a você, e é o caminho do bem. A ética. Sem a ética, não se chega a lugar nenhum. Você pode até dizer assim, mas eu não acredito em Deus. Isso é outra coisa. Mas seja ético, digno da educação e do amor que você recebe dos seus pais. Porque com ética, a sua vida será, mesmo que você seja descrente, abençoada. E você pode nominar essa bênção que pode vir dos céus, da natureza, do mar, sei lá. Mas que a bênção vem
Do ar, do vento, do fogo, ela vem. Dos astros, ela vem. Do signo, dos espíritos, ela vem. Volto à frase, aquela com a qual eu comecei a minha narrativa. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não concordo totalmente com a frase. Não concordo totalmente com a frase, porque não que você seja, mas se você anda com quem é errado, as pessoas ao redor interpretam que você também é errado. Ainda que não seja. Só que nessa interpretação de outrem, você pode acabar sendo punido, inclusive com cadeia, com condenação, com prisão e até com morte. Deu para entender? E a frase do meu marido, que ele aprendeu quando ele era menino. Faz tempo, né, amor? Faz tempo, Augusto. Mas eu vou dizer: abre a boca e feche os olhos. Você faz isso? Abre a boca e feche os olhos. Você faz isso? Meu marido diz que essa coisa ele ouvia quando era menino, e quando ele fez, eu nem vou dizer o que colocaram na boca dele. Só uma vez, né, Dori? Ah, pra nunca mais. Então, viva assim. Abra os olhos o máximo que puder e feche a boca. Vou ficar esperando os seus comentários. Regarde là-bas. Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire, la vie sans toi. Est-ce que tu y crois? Je ne sais pas écrire s'il manque de toi. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Bom dia, Kiko. Tudo que mamãe e papai fala é tudo errado. Mamãe é careta, papai não sabe de nada, né? É assim que funciona. Só que, infelizmente, não tá nas nossas mãos, né? A gente tem que orar para que Deus toque neles, para que ele volte para casa, porque o coração da gente fica em pânico, né? Às madrugadas. Imagine tanto que os pais hoje sofrem muito mais do que os de antigamente. Não adianta, Paulinho, você dá a vara para pescar e às vezes eles não pegam o peixe. Um beijo, Paulinho, pra pessoa. Beijo, Kiko. Aqui é a avó do Guarapiranga. Que Deus abençoe a todos. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Paulinho. Exatamente isso. A Joyce deu um papo. Da pessoa é muito boa demais. Acontece isso mesmo. E é isso. Abre a boca e fecha os olhos. É exatamente isso, né? Meu irmão também aconteceu isso. Era muito bom demais, né? Também aconteceu isso. Também passou por isso, mas graças a Deus agora tá tudo bem. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. O verdadeiro amigo não é aquele que diz aquilo que você quer ouvir, mas sim aquele que diz aquilo que você precisa ouvir. Aquele que te coloca pra cima, não aquele que te joga no abismo, né? O verdadeiro amigo te socorre nos momentos difíceis. Agora, o inimigo, esses estão cheios por aí, né? Mas que bom que ele aprendeu, né? Que bom que isso que aconteceu foi uma lição, foi um aprendizado na vida dele. Isso devia acontecer com todo mundo, mas nem todo mundo é assim, né? Os parabéns para esses pais que souberam educá-lo. Bom dia, Paulinho, Vera Lúcia Guarulhos. Tudo de bom a todos vocês da Rádio Capital. Paulinho, boa pessoa. História linda, viu? Linda e uma história de exemplo. Quantos adolescentes deveriam ouvir essa história?
Muitas vezes os pais falam e eles não obedecem, acham que o pai está falando coisas erradas, né? Ainda bem que ele foi preso e não morreu em um acidente, que seria pior, né? Se aquela hora que o pai dele pegou o telefone e falasse que o filho dele tinha sofrido um acidente e tivesse morrido, como que seria a vida dele hoje? Mas pelo menos ele foi preso e conseguiu provar a inocência dele e está vivo e dando alegria para os pais, né? E dando exemplo para os amigos, né? Falando as coisas certas. Uma história de exemplo. Muitos adolescentes deveriam ouvir essa história. Parabéns, Paulinho, pela sua narração. Um bom dia para você, Aparecida de Carapicuíba. Oi, Paulinho, bom dia, tudo bem? Reinaldo, bom dia. Paulinho, a frase acho que cabe é: quem se mistura com porcos, farelos come. Olha o resultado aí, se misturou com quem não prestava. A maldade, Paulinho, não tá escrito na testa. Por fora, boa viola, por dentro, pão bolorento. Deus, eu creio que Deus permitiu, Paulinho, que isso acontecesse para que ele desse ouvidos aos pais que tanto falavam para ele, né? A gente tem que ser bondoso, mas não temos que ser besta não, Paulinho. Olhos abertos, sempre. E esta é a frase mesmo, viu? Tanto se misturou que comeu os farelos e graças a Deus que ele saiu dessa com louvor. Porque na verdade ele sempre foi um bom menino, né? Graças a Deus. Um cheiro Fabi Souza de Vila Natal. Je tremble aussi, et puis parfois je fuis. Mais voilà, je suis là, pour toi et moi, un funambule au bout du fil. Un coin tranquille, peut-être une île, vie indocile. La nuit défile dans mon exil, un coin tranquille.